Disse Onécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel.
Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel.
Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel.
Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhados o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel.